Olá pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia! A hora que você estiver assistindo essa aula. Agora são exatamente 19 horas da noite do dia 10 de nove de 2024. E hoje nós vamos ver a nossa primeira aula da Lei Orgânica do Município de Porto Nacional. E iniciando a aula, eu tenho uma reclamação para fazer. Eu não consigo pegar a Lei Orgânica atualizada. Essa lei que eu mandei para vocês lá, eu peguei no site da Prefeitura de Porto Nacional, porém ela está desatualizada. Se alguém que é daí de Porto Nacional tiver algum conhecido dentro da Prefeitura, lá da área administrativa, e tiver como conseguir essa lei orgânica atualizada para nós, é só pegar e colocar, jogar aí no grupo, tá? Que aí pode deixar que eu trabalhe com ela. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Eu vou trabalhar com aquelas partes que não mudaram, que não tem como mexer, tá? E aí eu consegui uma atualização que foi feita, uma emenda à lei orgânica do município de Palmas sobre as guardas municipais. Então eu consegui lá com o pessoal da Guarda Municipal de Porto, eles me mandaram, então nós vamos também trabalhar em cima daquilo. Alguém perguntou assim, professor, qual o número da lei orgânica? Olha, a lei orgânica ela não tem número, mas digamos que ela tem um número, se ela tiver, o número é 001, porque ela é a princesa, é a rainha das leis. A União tem Constituição Federal, os estados têm Constituição Estadual e os municípios têm lei orgânica. Então a lei orgânica é como se ela fosse a Constituição do município. É ela que é a matriz de todas as outras leis. As leis complementares têm que obedecer elas, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas, que são as mesmas leis ordinárias, elas têm que obedecer a rainha, é a quem manda a lei orgânica do município de Porto Nacional. Às vezes eu posso trocar Porto Nacional por Palmas, tá? Mas é Porto Nacional. Olha o que diz o artigo 1º, lembrando que praticamente todas as leis orgânicas, elas são parecidas. Muda uma coisinha aqui, outra ali, mas são parecidas. Olha o artigo 1º aí da Lei Orgânica de Porto Nacional. O município de Porto Nacional é unidade do território do estado do Tocantins. O que ele está dizendo a respeito disso? Vou fazer um desenho aqui para vocês, um desenho magnânimo, olha só. Esse aqui é o estado do Tocantins. Ei, nossa. Não, nada a ver, né? Peraí, pessoal, peraí. Júnior Gel desenha melhor, né? Não, olha o que ele fez comigo. Aqui no meio, eu vou colocar o rio Toca, tá? Esse é o rio Tocantins, beleza? Bem aqui, ó, as margens direita do rio Tocantins. Por que eu sei que é a margem direita? Porque você olha para onde o rio corre. O rio corre para o sentido do mar, né? O rio corre assim, ó. Então você tem que olhar dessa maneira. Margem direita, margem esquerda. Aqui está Porto Nacional, aqui está PN, Porto Nacional. Então ele está dentro do território do Tocantins. Por isso que disse, ó, o município de Porto Nacional é a unidade do território do estado do Tocantins. Então ela é a unidade do território do estado do Tocantins. E ela é uma pessoa jurídica de direito público. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Ok? O pessoal, eu não sei por que o pessoal do cursinho gosta de ficar me mandando aula assim que mandando mensagem quando eu inicio a aula. Eu não tem como eu responder, mande antes, né? Então tá, o município de Palmas, o município de Porto Nacional é a unidade do território do estado do Tocantins e integra a República Federativa do Brasil. Lógico. Aí aqui, ó, no todo, tá vendo? No todo aqui, ó, está o Brasil. Tocantins está aqui dentro e Porto Nacional está ali dentro. Então, por isso que ela é uma pessoa jurídica de direito público interno e autônomo. Olha aqui, exercendo as competências que não lhe são vedadas. Então, as competências que lhe são
admitidas que lhes são previstas, respeitado pela Constituição e atendido às disposições na Constituição Estadual. Então, a Constituição Estadual fala lá sobre criação e sobre junção. Artigo 2º. O município de Porto Nacional é unidade autônoma. Então, Porto Nacional ele é autônomo. Ele não deve subordinação ao Estado do Tocantins e nem à União. Ele é autônomo. Ele é político, ok? Então, ó, o município de Porto Nacional é a unidade autônoma, é política, legislativa, administrativa e financeira. Isso aqui que ele está falando é das autonomias que o município possui. Possui autonomia política, legislativa, porque tem o legislativo, a Câmara Municipal, administrativa e financeira. Mas a principal aqui é essa aqui, ó, política, tá? A política. Por isso que nós vamos eleger prefeitos e vereadores agora. Regendo-se por essa lei orgânica e pelas leis que adotar, atendido aos princípios estabelecidos na Constituição. Quais os princípios da Constituição? Esses caras aqui, ó. Aqui, ó. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, ok? E os princípios lá na Constituição Estadual? São 6 princípios da Constituição Estadual que falam sobre criação, extinção e fusão, tá? De municípios, isso. Artigo 3º. A sede do município dar-lhe o nome e tem categoria de cidade. Então, qual é o nome? Porto Nacional. Cidade de Porto Nacional. O artigo 3º. Uma das coisas que costuma cair muito em prova, aqui, ó, artigo 4º. São os símbolos do município. Definida em lei a bandeira, ó, o brasão e o hino. Ok? E o hino. Então são 3, tá? Esses 3 símbolos, eles são representativos da sua cultura e a história. A cultura de Porto Nacional, eles representam, ou deveria representar, a cultura de Porto Nacional e a história de Porto Nacional. Olha o artigo 5º. São poderes municipais. São poderes municipais. Quais são os poderes municipais? Alguém se arriscaria em dizer para mim quais são os poderes municipais que existem? Nós temos o executivo. Isso aqui, pessoal, é em todo lugar, executivo e o legislativo. O executivo é representado pelo prefeito, o legislativo pelo presidente da Câmara e seus vereadores. Então, são poderes municipais independentes e harmônicos entre si. Então, o poder executivo é independente do poder legislativo e eles são harmônicos entre si, ou seja, eles têm que se conviver, se respeitar, conviver entre eles e se respeitar, ok? E harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Todo poder emana do povo. Aí o legislador pegou e enfiou esse negócio aqui, né, da Constituição Federal lá. Todo poder emana do povo. Mas de boa. Ele resolveu colocar isso bem aqui. Acho que ele falou, não, eu acho bonitinho terminar isso bem aqui. Eu vou colocar todo poder emana do povo, que está lá no artigo 5º da Constituição. Aliás, o artigo 2º da Constituição. Parágrafo 1º. O governo municipal é exercido pela Câmara dos Vereadores e pelo prefeito. Então, vamos lá, questão de prova. O governo municipal é exercido pela Câmara dos Vereadores e pelo prefeito, assegurando a participação da iniciativa popular nos termos dessa lei orgânica. Então, nós vamos ver em outra aula como é que se dá essa iniciativa popular, como é que a população de Porto Nacional pode fazer uma emenda à lei orgânica ou um projeto de lei complementar ou um projeto de lei ordinária. Tá? Parágrafo 2º. É vedado. A palavra vedado significa proibido. Tá? A palavra vedado significa proibido. Por que eu fico repetindo isso? Porque eu falo sempre, e quando chega na prova, tem alunos que ainda
Professor, lá na prova tinha uma palavra escrito vedado. O que que significa? Significa proibido, tá? Proibido. Então, olha, é proibido a qualquer dos poderes delegar atribuições. O que ele está dizendo isso aqui? Que é proibido o poder legislativo delegar as atribuições dele para o executivo e o executivo delegar as suas atribuições para o legislativo, exceto, lógico que tudo tem a sua exceção. Se para matemática tem exceção, que dirá para leis, né? Porque olha só, a Câmara dos Vereadores, a atribuição dele é fazer leis, não é? Mas tem um tipo de lei que ela pode delegar para o executivo fazer, que são as leis delegadas. A Câmara Municipal pode delegar isso ao executivo municipal, tá? Eu vou sempre falar assim, executivo municipal, legislativo. E se você tiver alguma dúvida do que é executivo municipal, do que é legislativo, você tem que me perguntar, tá? Me pergunte, por favor. Parágrafo 3º. O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a de outro, salvo as exceções aqui previstas. O que ele está dizendo? Primeiro, vamos estabelecer quem é cidadão. Digamos que o cara, ele é um gringo, ele vem lá dos Estados Unidos. Tá bom, larga os Estados Unidos de mão. Ele vem aqui da Argentina para o Brasil. Aqui tem um argentino morando em Porto Nacional. Eu pergunto, ele é cidadão? Não, ele não é cidadão. O cidadão ele tem que ter capacidade ativa e passiva de votar e de ser votado, tá? Se ele é um estrangeiro, ele não tem. Ele é um estrangeiro, ele não é um cidadão. Ele não pode intervir na nossa vida política, administrativa e financeira dentro do município como político. Então, quando ele diz aí, ó, o cidadão que ele está se referindo aí é os vereadores e o prefeito. O vereador não pode exercer a função de prefeito. E o prefeito não pode exercer a função de vereador, salvo exceções previstas. Olha só uma exceção. Digamos que você trabalha no Executivo Municipal. Você trabalha como guarda municipal de Porto Nacional. E aí você é eleito vereador na Câmara Municipal. O que a lei diz? A lei diz que você pode ficar com os dois. Você pode continuar trabalhando como guarda e receber o salário de guarda. E vai exercer a função de vereador recebendo o salário de vereador. Então você vai receber os dois. Porém, você vai ter que trabalhar nos dois. Tá? Então, pode. De prefeito, digamos que você é guarda municipal, inspetor aí da guarda municipal de Porto Nacional, com salário básico e todas as gratificações você ganha R$10.000. E aí você é eleito prefeito de Brejinho de Nazaré, ou de Ipueiras, né? O qual o salário do prefeito lá é R$5.000. A legislação diz que você tem que deixar a função de guarda municipal para exercer a função de prefeito. Deixar que eu digo é pedir licença, tá? Licença. Só que você pode optar pelo maior salário. Se o seu salário de guarda municipal for maior, você opta pelo salário de guarda municipal e vai ser prefeito. Só que nesse caso você vai receber só um salário, tá? Artigo 6º. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os municípios administrados, tá? Então, os municípios eles são iguais, e o devido processo legal, especialmente quando as exigências de publicidade, da razoabilidade, da eficiência, do contraditório e da ampla defesa do despacho ou das decisões motivadas. Então ele está falando aqui dos processos administrativos, que todos os municípios são iguais. Os princípios e objetivos fundamentais trazidos aí por essa lei orgânica de Porto são princípios
municipais, além dos adotados pela Constituição Federal. Nós já falamos sobre os princípios da Constituição Federal, o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. Agora, esses princípios são os que estão explícitos na lei orgânica. Qual é? Independência e autodeterminação do município. Então, o município é independente. O Estado não deve intervir, outro município não deve intervir no município de Palmas. É lógico que tem umas exceções. O controle do Estado de Direito e pelo cidadão. O controle do Estado de Direito e pelo cidadão, que pode exercer esse controle. Porque o município, ele é um Estado. O Estado enquanto poder, ok? Ele pertence à administração direta. União, Estado, Distrito Federal e município. São os estados, tá? Os estados, quando se diz em Constituição, quando a Constituição fala Estado, poder estatal, poder do Estado, está se referindo ao poder político, tá? E não o Estado de Tocantins, Estado de Goiás, não é isso. Terceiro, a prevalência dos direitos humanos e dos interesses coletivos, tá? O que vai prevalecer? Sobre o interesse individual, vai prevalecer os direitos humanos e o interesse coletivo. Quarto, a cooperação pacífica entre a comunidade tocantinense, integradas, regiões e estadualmente e com os demais municípios brasileiros. Então, ele está falando que vai ter, tem que ter, né, uma cooperação pacífica entre as comunidades tocantinenses de todos os 139 municípios e com os demais municípios brasileiros. Fundamental o desenvolvimento municipal nos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, preservando a dignidade e a liberdade dos cidadãos e a solidariedade entre os municípios. Munícipes são os pessoal que mora dentro do município. São objetivos fundamentais do município, entre outros: promover o bem-estar da comunidade sem quaisquer preconceito ou formas de discriminação. Ele está falando dos objetivos, tá? Objetivos. Garantir o desenvolvimento municipal equilibrado, preservando os valores da cultura e da comunidade. Tutelar em sua competência os direitos e as garantias individuais. Promover o cooperativismo e outras formas de associativismo que busquem os interesses da comunidade e o pleno desenvolvimento das funções sociais. Prestar serviços públicos por métodos que visem a melhor qualidade, eficiência, simplicidade e a modicidade das tarifas, né? Eu não sei, eu acho que Porto Nacional não tem transporte coletivo. Artigo 9º. O município não se... Opa, alguém quer falar? O município não se excusará de prestar qualquer serviço público de sua responsabilidade, nem de cumprir seus objetivos fundamentais, ou decidir sobre os princípios adotados, sobre a alegação de inexistência de norma municipal específica, complementar ou ordinária. Então, o município, se é ele que tem que prestar o serviço público, por exemplo, de transporte coletivo, ele não pode se eximir, dizendo que não tem lei para isso, então ele tem que fazer. A Câmara Municipal está lá, tá? Para fazer isso. Artigo 10. São bens... Ei, professor. Opa, pois não. A última vez que eu fui lá não tinha transporte coletivo, não. Pois é. É o que eu disse, eu acho que não tem transporte coletivo lá. Tá? Eu vou fazer uma visita a Porto Nacional, à prefeitura, passando essa semana que vem na outra, né? Aí não vai ser possível conversar com o prefeito porque ele está em campanha política, mas um secretário lá vai me receber. Aí eu vou tirar todas as minhas dúvidas com eles. Enquanto isso, vamos nos virando aqui com o que tem. São bens que integram o patrimônio do município. Aí ele colocou aqui de uma forma amarrada, né? Ele colocou assim, ó, os que
atualmente pertence e os que vierem a ser atribuídos, né, ao município, ok? E os que a lei definir, os que a lei definir. Então ele não diz, beleza, quais são, mas são todos os prédios que pertencem ao município. Parágrafo único. O patrimônio municipal será catalogado, inventariado, controlado e preservado sob pena de crime de responsabilidade e ressalvado o direito de regresso da administração pública sobre o servidor relapso, negligente, imprudente, imperito ou que tenha agido com dolo. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Digamos que você, já que vai fazer para a guarda, né? Concurso de guarda, você está em um prédio público, fazendo a guarda ou a segurança. Não se usa mais isso, tá? Hoje em dia é tudo por vídeo monitoramento. Mas vamos lá, vamos pegar esse exemplo meu. Aí lá, por um relapso seu, negligência ou imprudência ou imperícia sua, você causa um dano nesse patrimônio histórico e cultural. Então o município vai lá, vai fazer os reparos, vai pagar. Só que ele vai entrar com ação regressiva. Aqui, ó. Uma ação regressiva contra você. Tá? Para você indenizar a administração pública, os cofres públicos, você vai ter que pagar. Você, lógico, que vai ter um laudo pericial dizendo que foi, né, por relapso seu, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. Ok? Da organização do Poder Legislativo. Pessoal, o Poder Legislativo está se referindo à Câmara dos Vereadores. Beleza? Eu trouxe aqui, eu nem vou entrar nesse mérito, eu nem vou ler isso aqui enquanto eu não conseguir a lei orgânica atualizada. Por quê? Olha só, eu peguei isso aqui hoje lá do site da Prefeitura. Tá vendo aqui, ó, artigo 11, parágrafo 2º, tá dizendo que a Câmara Municipal é composta por 13 vereadores. Não são 13 vereadores. Salvo engano, são 15, né? Então está desatualizada. Olha a emenda. Essa emenda foi de 2011, ok? Então, enquanto eu não conseguir ela atualizadíssima, a parte da organização do Poder Legislativo, nós não vamos ver, tá? E aquela parte que fala assim dos vereadores, aquilo lá não nos interessa, porque nós vamos fazer concurso para o Executivo e não para o Legislativo, ok? Beleza? Enquanto isso, nós vamos ver sim a lei orgânica, nós vamos ter mais aula dela, mas nós vamos ter aula da lei orgânica naquilo em que não está defasado, que eu não posso falar para vocês. Já pensou, pega essa lei orgânica e fala assim, olha, são 13 vereadores. Aí lá na prova aparece a palavra 13, você marca como verdadeira e não é. A responsabilidade é muito grande sobre mim. Por isso que eu digo, se alguém tiver a lei orgânica, como pegar essa lei orgânica atualizada lá na prefeitura e disponibilizar para mim, agradeço muito, tá? Porque lá no site está desatualizado. Se a lei orgânica está desatualizada, imagina as outras leis. Eu estou tendo maior trabalho para fazer qualquer aula sobre leis lá de Porto Nacional. Porque diferente do estado de Tocantins e do município de Palmas, você pega lá no site de Palmas ou do estado de Tocantins, lá você pega a lei atualizada, ok? Pode ser que aconteça uma coisa ou outra que esteja desatualizado, mas é muito difícil, ok? Então aqui, ó, nós não vamos mexer com essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá, exercícios. Esses exercícios foram elaborados por mim, é só um jeito para você tentar massificar o conhecimento. Questão 001 do professor Carrario. Guarda Municipal de Porto Nacional, 2021. Eu deveria ter feito isso aqui, né? Para ficar melhor assim, ó. Ficar mais bonitinho assim, ó. Né? Igual eu faço nos outros, né? GM, Guarda Municipal de Porto Nacional, ok? 2024.
Olha lá, ó. Pronto. Ok? Ficou legalzinho, né? Então vamos lá. O município de Porto Nacional é a unidade autônoma, política, legislativa, administrativa e financeiramente, regendo-se por esta lei orgânica e pelas leis que adotar, atendidos os princípios estabelecidos na... Pessoal, essa parte aqui, ela é muito parecida com a lei orgânica de Palmas e muito parecida com o início lá da Constituição do Estado de Tocantins. Olha lá, ó. Constituição Federal e Constituição Estadual. Letra A de Ávila, de letra A de coisas boas, inclusive amor. 2. De acordo com a Lei Orgânica de Porto Nacional, são os símbolos do município definido em lei. Então você sabe que são 3. São 3, porque você decorou que são 3, tá? Porque às vezes eles põem 4, põem 2, põem 1. Isso aí já ajuda você a eliminar bastante muitas questões. Vamos lá. A bandeira, a haste. Não, a haste não. O que é uma haste? A haste é aquele desenho que vai dentro da bandeira. Aquilo lá é a haste, ok? Mas a haste, ela está incluída, porém não está descrita na lei. Olha a letra B. A bandeira, o brasão e o hino, representativos de sua cultura e história. Pronto, você achou. Letra B. B de belíssima. B de coisas boas. C. A bandeira, o brasão, o hino nacional. Não, é só o hino. Olha a letra D. A bandeira, a representação. Então vem de forma assim, querendo fazer você errar. Eu fiz compilados de exercícios, de questões, né, de concursos anteriores que foi feito em Porto Nacional, ok, da lei orgânica e do estatuto dos servidores. Então, as próximas aulas aí nós vamos resolver essas questões, tá? Nos termos da lei orgânica de Porto Nacional, são poderes municipais independentes e harmônicos entre si. Lembrando, pessoal, que o município o município não tem poder judiciário. Pessoal, eu estou esperando minha lousa mágica chegar. Judiciário. Porque quando ela chegar, a letra vai ser bonita, tá? Que aqui eu tento escrever com o mouse. Judiciário não tem. O poder judiciário, ele é federal ou ele é estadual. Não tem poder judiciário municipal. Então, onde você vê poder judiciário, você já corta rindo. E dá uma olhada de canto de olho assim para o seu concorrente e fala, você não sabe, eu sei. Então, olha só aqui, ó. Letra C. Legislativo e executivo. São poderes municipais, independentes e harmônicos entre si. O legislativo é a Câmara Municipal, representada por seus vereadores, e o executivo é o prefeito, ok? 4. Segundo a lei orgânica, o governo municipal é exercido pela... e ele quer exceto. Então, segundo a lei orgânica, o governo municipal, ele é exercido pela Câmara dos Vereadores, tá? É exercido pelo prefeito, vai lá, e é assegurada a participação de iniciativa popular pelos cidadãos. Aí ele joga aqui, ó, o controle externo é feito pelo judiciário. Não, tá tudo errado, tá? Que o controle externo é feito pela Câmara Municipal. Deixa eu só falar uma coisa aqui a respeito dessa questão. Essa questão, ela caiu no município de São Paulo. Ela caiu de duas formas, dizendo assim, ó, segundo a lei orgânica do município de São Paulo, o governo municipal é exercido pela Câmara dos Vereadores, pelo prefeito, e assegurada a participação da iniciativa popular. Agora, o outro jeito que veio caiu foi assim, ó. Nos termos da lei orgânica
do município de São Paulo ou do município de Porto Nacional, né, o poder executivo é exercido pela... Aí mudou tudo, tá? Porque o poder executivo é exercido pelo prefeito e auxiliado pelos secretários. Aí você pergunta, e o vice-prefeito? O vice-prefeito é um step. Quando fala exercício, é porque está trabalhando, e o vice-prefeito ele não está, ele está lá esperando acontecer alguma coisa, ok? O prefeito morrer, o prefeito se acidentar, adoecer ou viajar, para ele vir assumir. Então, eu vou trazer essas peculiaridades tudinho para vocês não caírem nessas pegadinhas, ok? Em consonância com a lei orgânica de Porto Nacional, analisa os itens abaixo. É vedado, novamente a palavrinha aí, ó, vedado é proibido, a qualquer dos poderes delegar atribuições. Nós já conversamos sobre isso. 2. O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer o outro, salvo as exceções aqui previstas. Então, olha só, a 1 está correta e a 2 também está correta. Agora você só tem que assinar a alternativa correta. Ó. Assinar a alternativa correta. Apenas a 1. Pessoal, chamar a atenção para vocês. Se vocês verem uma palavra restrita como essa e você tiver, não souber se está certo ou está errado, ponha como errado. Porque você tem 90% de chance de acertar. O item 1 está correto e o item 2 está incorreto. Não, todos estão corretos. Apenas o item 2 está correto? Não. O 1 e o 2 estão corretos. Aqui, ó, letra D. Quem gosta de trabalhar com questões assim, adivinha quem é? A Fundatec, a banca que vai fazer a questão, vai elaborar o concurso. São princípios municipais, além dos adotados pela Constituição Federal. E ele quer exceto. E sempre quando ele quiser exceto, marque ali, ó, fazendo a prova, você vai lá e circule a palavra exceto com sua caneta esferográfica azul ou preta, tá? Já viu no edital qual tipo de caneta você vai fazer a prova? Então, tá. Questão 6, olha. A independência e autodeterminação do município, o controle do Estado de Direito pelo cidadão. Está correto aqui. São princípios. Ele está falando de princípio e isso aqui é princípio. Letra B. A prevalência dos direitos humanos e dos interesses individuais. Olha, não é individual. A prevalência dos direitos humanos e dos interesses coletivos, tá? Coletivo. A palavra coletivo quer dizer todo, coletivo quer dizer todos, coletivos. Beleza? Então, o que está errado aqui é a letra B e é apenas uma palavrinha que deixa ela toda errada. O restante está correto, tá? Letra C está correta, a letra D também está correta. Ctrl+C, Ctrl+V da lei. 7. São objetivos fundamentais do município, entre outros. Assinar a alternativa incorreta. Aqui, a incorreta. Então, vamos lá. Promover o bem-estar da comunidade sem qualquer preconceito ou forma de discriminação. Garantir o desenvolvimento municipal equilibrado, preservando os valores e a cultura da comunidade. Certinho, pessoal, olha, corretíssimo, corretíssimo. Olha só, estamos aí com 11 pessoas ao vivo, muito bem. Tutelar, ou seja, a tutela em sua competência, os direitos e as garantias individuais assegurados aos indivíduos e à coletividade, ok? Tá certinho. Nós estamos falando de objetivos fundamentais, não se esqueça. Letra C. Promover o cooperativismo e outras formas de associativismo que busque os interesses da comunidade e o pleno desenvolvimento das funções sociais do cidadão e da área urbana municipal. Pessoal, deixa eu te falar, olha só. Promover o cooperativismo e outras formas associativas que buscam o interesse da comunidade e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. A cidade já é a área urbana, tá? Então ele quer incluir aqui, ó,
área rural. Aqui a palavra correta é rural e não urbana novamente, rural. Por isso que a letra C está incorreta e a letra D está correta, tá bom? Questão aí, nossa, questão de número 8. Pois não, pode falar. Lei orgânica aí é muito parecido com a de Palmas, né, professor? É parecidíssima. Toda ela. Aí para um legislador ou outro, para dizer que tem alguma coisa diferente, eles modificam palavras. Você pode ver que no início da lei orgânica é igualzinho, só trocou palavras. Pode pegar a lei orgânica de Palmas e a lei orgânica do município de Porto Nacional. Se você estudou a lei orgânica de Palmas, perfeito, você tá bem. Tá? Agora é só verificar os pormenores da lei orgânica de Porto. São pequenos detalhes aí, depende um pouco. Isso. Questão 8. O município não se excusará, ou seja, ele não pode, ele tem que fazer, ele não pode se esconder, ele não pode falar, não vou fazer. Então o município não se excusará de prestar qualquer serviço público de sua responsabilidade. Se é de responsabilidade dele, ele tem que fazer. Ele não pode alegar que não há lei. Se não há lei, ele que faça a lei. Tá? E nem de cumprir seus objetivos fundamentais ou decidir sobre os princípios adotados sobre a alegação da ou de. Né? Questão número 8. Sobre a alegação da existência, não é da existência, sobre a alegação da inexistência de lei. Inexistência, tá errado aqui, ó. Letra B. Sobre a negação de inexistência de norma municipal, sim, específica, somente complementar. Não, não é somente complementar. Depois nós vamos ver sobre as leis, tá? As leis, lei complementar e lei ordinária. Tá faltando aqui, ó, a lei ordinária. Nós vamos ver que bichos são esses aqui, tá bom? Para quem nunca viu. Letra C. Inexistência de norma municipal específica e norma complementar e ordinária. Aqui, ó, corretíssima, letra C. Por que a letra D está errada? Inexistência de norma municipal específica, é somente ordinária. Não é somente ordinária. Complementar e ordinária. E por fim, chegamos à nossa última questão. Professor, por que o senhor não elaborou 10 questões? Porque não deu. Até que dava, mas aí eu acho que faltou, foi tempo ou coragem, não sei. Vamos lá. 9. São bens que integram o patrimônio municipal. Os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser-lhe atribuídos, ou forem deles decorrentes, derivados ou acrescidos. Antes que eu esqueça, na nossa plataforma aí, no Google Class, onde estão esses vídeos, onde vai estar esses vídeos, se você quiser, você pode, lá tem um campozinho lá, que você pode pôr o vídeo para rodar mais rápido. 1,25, 1,5 ou 2, tá? Porque eu aconselho a quem for assistir, está fazendo alguma coisa, trabalhando de vigilante, ou lavando roupa, ou limpando casa, cuidando de menino, ou cuidando de sei lá do que, bota um fone no ouvido e bota o vídeo para rodar e vai ouvindo aquilo, tá bom? Como se fosse uma música. Eu sei que minha voz não é tão legal, mas faça isso, vai te ajudar bastante, ok? O item 1 está correto e o item 2 também. Os que por decreto, opa, não é por decreto, os que por lei o definir, não é por decreto. Então o item 2 está falso. Olha lá. Então somente o item 1. Então nesse caso, o somente está tranquilo, mas eu não coloquei o somente aqui, ó. O item 1. Letra B está correta. Ok? Porque é em lei. Porque o 2 ali está errado, porque é em lei, tá? Beleza, pessoal. Vou finalizar aqui a gravação.